Olá, tudo bem? Meu nome é Monique Abdala e esse é o nosso podcast, O Universo Materno-Infantil com Doce de Lente e Fotografia. O nosso tema de hoje é um problema que afeta milhões de mulheres no mundo inteiro. Só aqui no Brasil, 1 a cada 10 mulheres sofre com os problemas da endometriose. E talvez você tenha e nem saiba. Para esclarecer nossas dúvidas, eu converso hoje com uma renomada médica ginecologista, a doutora Rafaela Menin. Ela também é especialista em sexologia, climatério, reprodução humana, fundadora da clínica Menin-Med e também membro do corpo clínico da Huntington Procriar. Bem-vinda, Rafaela. Obrigada, Monique. Obrigada pela chance de vir falar por um tema tão importante e relevante para a saúde feminina e que, infelizmente, ainda é tão pouco diagnosticado. A maioria das pessoas que me conhecem sabe que eu já passei pelo tratamento de endometriose, passei por uma longa cirurgia e ainda faço um acompanhamento multidisciplinar. Então eu gostaria de começar, doutora Rafaela, a gente explicando exatamente o que é a endometriose. Ótimo. Endométrio é o tecido que reveste a parte interna da cavidade do útero, que foi feito para ficar exclusivamente dentro da cavidade uterina. Quando a mulher menstrua, esse tecido sai junto com o sangue menstrual pela vagina. Uma certa teoria diz que quando acontece o fluxo menstrual, um pouco de quantidade de sangue pode refluir pelas trompas e cair dentro da pelve da mulher. Em algumas mulheres com predisposição genética ou então do sistema imunológico, algumas dessas células de endométrio podem grudar em alguns órgãos externos ao útero, como a bexiga, o intestino, o próprio ovário ou a própria parede ali que reveste o útero. E aí, todo mês, quando a mulher está menstruando, esses focos de células de endométrio do lado de fora do útero, eles inflamam. E isso causa cólica e um quadro de inflamação crônica que pode trazer várias repercussões para a saúde da mulher, como dores, dificuldade para engravidar. Rafa, particularmente no meu caso, eu demorei muitos anos para descobrir a endometriose. Então, desde muito novinha, eu tinha cólicas absurdas de desmaiar na escola. Depois, durante as relações sexuais, muita dor. E as médicas que me atendiam sempre falavam que dor era normal, que cólica é normal. Me pediam ultrassom simples, não encontravam nada. E eu convivi mais de 20 anos com esses sintomas. Então, eu queria que você explicasse quais são os sintomas mais comuns que devem deixar a mulher atenta para procurar uma ajuda especializada. Infelizmente, Monique, no mundo é estimado que a mulher leve até 10 anos para receber o diagnóstico de endometriose. Então, ela tem as primeiras queixas e, infelizmente, passam-se 10 anos até realmente o diagnóstico ser feito. Eu gosto de falar muito que cólica não é normal. Então, muitas mulheres crescem ouvindo isso de parentes, né, de amigos, de médicos, que falam, não, cólica é normal. Cólica desse nível que a criança, adolescente, adulto deixa de trabalhar, de estudar, de querer sair com os amigos, isso não é normal, tá? Então sempre deve ser investigada. Então, o que a gente deve levar em consideração na queixa do paciente para suspeitar de endometriose? A queixa mais clássica realmente são as cólicas menstruais intensas, que levam essa paciente a precisar de medicação, né, que deixa de trabalhar, de querer ter um relacionamento naquele dia, ficar quietinha, colocar uma bolsa de água quente. Isso não é normal, a gente tem que levar essa queixa em consideração. Outra queixa muito comum é a que você falou, é a dor na relação sexual. Então, existem alguns focos de endometriose que podem se alojar ali no fundinho da vagina e que quando o pênis encosta ali naquele local, deflagra dor. Às vezes no momento da relação, e tem paciente que fica sentindo essa dor mesmo algumas horas depois da relação. É como se fosse uma cólica que fica ali te incomodando. E muitas vezes essa dor é tão incapacitante que a mulher não consegue ter relação sexual. E às vezes tem pacientes que estão tentando engravidar e falam, doutora, eu não estou conseguindo ter relação com meu marido, como que eu vou engravidar? Eu sinto muita dor, né? E aí vem outros sintomas que nós ginecologistas, né, a gente sempre tem que perguntar para o paciente. Dor na hora de evacuar. Então, no período menstrual, principalmente, tem pacientes que têm foco de endometriose no intestino, que podem levar a dor na hora, no momento da evacuação. Presença de sangue nas fezes. Dor para urinar, que se assemelha a uma dor de infecção urinária. Então, a gente deve ficar atento se essa dor, se esse incômodo é sempre no período menstrual. Então, tem paciente que fala, nossa, doutora, eu tenho infecção urinária de repetição. Mas você fez o exame para mostrar que era bactéria? Não, é sempre quando eu estou menstruada. Nós devemos desconfiar que pode haver um foco de endometriose ali na parede da bexiga que está levando esse sintoma. E outras vezes a gente suspeita da endometriose pela dificuldade de engravidar.
Então, 50% das pacientes que têm endometriose podem ter infertilidade. E às vezes ela não tem nenhuma queixa, ela não tem cólica, ela não tem dor na relação e ela vem consultar pela dificuldade para engravidar. Então, eu sempre peço os exames para esses pacientes, porque às vezes a infertilidade é justamente a manifestação da endometriose. Doutora Rafaela, a gente já sabe as causas da endometriose? Eu sei que tem muitos estudos, mas não tem... não bateu o martelo, né? Não. É isso mesmo. A endometriose ainda é um desafio para os médicos e para a ciência, né? Sabe-se que tem questões hereditárias, então fique atento, né? Se sua mãe, irmãs, elas têm endometriose. E tem questões também imunológicas ali do controle da limpeza ou não daquelas células de endométrio que caem do lado de fora, né? Do útero. Existem outras teorias também, né? De transformações de algumas células que podem virar endometriose. A gente sabe que tem paciente que tem endometriose no pulmão. É raro, mas tem paciente que tem. Isso eu não sabia. Exato. Então, existe uma teoria, se as células de endometriose, elas passaram pela corrente sanguínea, se alojaram no pulmão, ou se um tecido pulmonar, ele se transformou num foco de endometriose. Mas a teoria mais aceita é essa do refluido do sangue menstrual pelas trompas, caindo dentro da pelve. Em algumas pacientes, o sistema imunológico não consegue limpar essas células e elas acabam se alojando e virando um foco de endometriose. Você falou da questão hereditária e eu queria deixar um depoimento pessoal aqui. Depois de muitos anos eu descobri a endometriose, né? Realmente fui diagnosticada em 2020. Fiz a cirurgia em 2021. Realmente tinha focos nos 2 ovários, no útero, no intestino. Retirei uma parte do intestino. Só que eu sempre tive essas queixas. Eu fiquei tão apavorada que eu pedi para que a minha irmã fizesse. Isso. Mas ela falou assim, eu não sinto nada. Falei, mas você vai fazer. E aí, ela foi diagnosticada com uma endometriose tão grave quanto a minha. Só não estava no intestino. Então, ela passou por cirurgia ano passado também, né? Mesmo não tendo dor, ela tinha vários focos. Então, é importante, quando uma pessoa da família tem, a gente alertar, é importante a gente conversar, a gente contar para a amiga, porque várias pessoas, através dessa experiência, vai acendendo aquela luzinha, né? Com certeza. E uma coisa que é interessante da endometriose é que a intensidade da dor não está relacionada com o grau de endometriose. Então, tem pacientes que têm endometriose superficial e que sentem muita dor. E tem pacientes que têm endometriose já profundas, sem dor, que é o caso da sua irmã, né? Ela não tinha manifestação ainda. É verdade. E a gente já tem um tratamento definitivo, que é o meu sonho. A endometriose, eu falo que, infelizmente, ela não tem uma cura. A gente não vai conseguir resolver a endometriose. Nós vamos conseguir controlar, melhorar os sintomas ao longo da vida, né? Do período fértil da mulher. Depois que a mulher entra na menopausa, não tem mais os estímulos hormonais que vão ficar ali influenciando os focos de endometriose. Então, a tendência é de realmente melhorar depois que a mulher entra na menopausa. Durante o período fértil, o que a gente tem que preocupar? Existem 2 caminhos de tratamento. A gente tem que pensar se a paciente quer engravidar ou se no momento ela não deseja gestação. Então, a paciente que tem endometriose muito sintomática, muita dor, que atrapalha a qualidade de vida, atrapalha a relação sexual, ou tem acometimento de órgãos importantes como o intestino, ureter, a bexiga, nesses casos a gente tem que pensar em cirurgia para tratar essas alterações de saúde ou sintoma exacerbado. Fazendo a cirurgia, logo em seguida a gente tem que fazer um planejamento reprodutivo, caso essa paciente queira engravidar. Em alguns casos, essa paciente vai tentar engravidar por um período, naturalmente. Em outros, a gente já vai ter que partir direto para um tratamento. Se a paciente não deseja engravidar, o tratamento preconizado é a gente bloquear a menstruação da mulher, que é utilizar métodos hormonais, né, para evitar o ciclo ovulatório e menstrual, que é utilizar anticoncepcionais. Podem ser orais, pode ser o Dilmirena, pode ser o Implanon. Podem ser medicamentos específicos para endometriose, que também são hormonais, mas o ideal é realmente a gente evitar o ciclo menstrual, porque toda vez que a mulher menstrua, esses focos de endometriose inflamam e vão agravando o quadro. Então, caso a paciente precise de cirurgia e não queira engravidar, assim que fizer a cirurgia, a gente vai entrar com alguma forma de bloqueio. Porque aí sim a gente consegue estabilizar esses focos e evitar que eles progridam e melhorar a qualidade de vida da mulher. Agora, falar em cura definitiva para endometriose, infelizmente, hoje ainda a gente não pode bater esse martelo que
É uma doença que realmente a gente tem que aprender a conviver e controlar. Rafa, um questionamento que eu escuto muito é se a infertilidade está ligada à endometriose. Você tem endometriose, então você não pode ter filho? Eu gostaria de esclarecer esse ponto. Na verdade, 50% das pacientes que têm endometriose podem ter infertilidade. Mas a gente não pode atribuir unicamente a causa de dificuldade para engravidar à endometriose. Então, mesmo que eu saiba que a paciente tem endometriose e esse casal me procure pela dificuldade para engravidar, eu preciso avaliar outros fatores. Preciso avaliar os espermatozoides do marido, as trompas da mulher, outras questões de saúde reprodutiva do casal. Realmente, quando a paciente tem endometriose, Monique, o ginecologista ele tem que ficar mais atento, porque a gente sabe que metade dessas pacientes podem vir a ter dificuldade para engravidar. Então, é muito importante a gente fazer um planejamento reprodutivo para essa paciente. Orientar essa paciente a não demorar demais para tentar engravidar, que se possível, quando ela já estiver estabilizada, casada e desejar a gravidez, que ela tente o mais cedo possível. Porque se ela vier a ter dificuldade para engravidar, ela ainda estará numa idade que permitirá uma boa chance de sucesso, mesmo que ela venha precisar de um tratamento. Outra questão relevante hoje que a gente deve orientar é a possibilidade de congelamento de óvulos para essas pacientes, que às vezes ainda não têm desejo reprodutivo, mas que sabem que têm endometriose. Pois se futuramente, quando ela tentar engravidar, realmente ela tiver dificuldade, se ela já tiver congelado óvulos numa idade mais precoce, ela pode ter mais chance de conseguir a gravidez num possível tratamento. Para finalizar, doutora Rafaela, eu gostaria de esclarecer quais são as dificuldades hoje, os desafios enfrentados relacionados ao tratamento da endometriose. São muitos, né, Monique? Como você bem sabe. Nossa. Realmente, eu acho que o principal é a necessidade de uma cirurgia. Que realmente a cirurgia de endometriose ela pode ser bem complexa, demandar vários cirurgiões, vários especialistas, ginecologista, cirurgia de aparelho intestinal, urinário, porque realmente a endometriose ela pode acometer outros focos além da parte ginecológica. O segundo desafio é realmente precisar de um tratamento hormonal. Tem paciente que fala, mas eu não queria usar hormônio, eu queria tanto ficar com o meu ciclo menstrual livre. Mas, infelizmente, quando a paciente tem endometriose, a gente precisa de um método hormonal para fazer esse bloqueio e não deixar a endometriose avançar. Então, me preocupa muito quando a paciente faz a cirurgia e ela fica solta. Ela não volta no ginecologista, no especialista em reprodução, porque senão esses focos podem aumentar e voltar a ter sintomas. E hoje a gente sabe que não se deve ficar operando a endometriose várias vezes. O recomendado é fazer uma cirurgia, e depois a gente entrar com controle clínico ou ajudar essa paciente a engravidar. Então, as minhas pacientes que estão tentando engravidar, que fazem cirurgia, eu falo assim que terminar a cirurgia você vai voltar, que nós vamos fazer o acompanhamento e o planejamento reprodutivo. Não fique solta, não volte daqui a um ano, pois senão os focos podem voltar a aumentar e realmente a gente perdeu o controle e a oportunidade de fazer uma estabilização daqueles focos ou de conseguir a gravidez. A questão que você fala do acompanhamento, e aí eu vou falar da minha experiência, é extremamente importante. Sim. Mas é um acompanhamento desgastante. A gente só faz porque sabe da importância disso. Então, no meu caso, como afetou o intestino, eu tenho que ter o acompanhamento com a coloproctologista. E isso é direto. Apesar de terem feito 2 anos e 3 meses da minha cirurgia, o meu intestino ainda não reaprendeu a funcionar. Aí você vai para nutricionista. Exato. No meu caso em particular, eu tenho uma dieta relacionada à endometriose, específica para quem tem. Uma dieta específica para fazer meu intestino voltar a funcionar. Uma dieta específica para quem tentava engravidar, quando eu fiz os tratamentos de fertilização. E aí você chega à conclusão que você pode tomar água e comer salada, É muito difícil a gente acompanhar tudo isso. O meu tratamento ele incluiu, além da coloproctologista, do ginecologista, dos remédios, a nutricionista, a gente fez acupuntura, eu tive que fazer um tratamento psiquiátrico, porque realmente a gente fica muito abalada, são muitas etapas, muito processo, e se a gente não está com a cabeça no lugar, é uma cirurgia difícil de fazer, e como que eu posso explicar? É uma sequência, de consultas, de acompanhamento, mas o mais importante é quando a gente consegue acertar no médico, quando a gente acha um acompanhamento humanizado, que entende que aquela dor sua é real. Sim.
né? Porque você investiga tanto e as pessoas não vão descobrindo a causa da sua dor que você começa a se questionar. Eu tô ficando doida? Eu tô sentindo isso mesmo? Uma coisa tem a ver com outra, né? O meu intestino não tá funcionando, eu não tô conseguindo dormir, o meu sono tá alterado, o meu humor parece, né, que vai explodir. Então, esse acompanhamento multidisciplinar e com uma equipe humanizada faz toda a diferença. Com certeza, Monique. Realmente é uma doença, né, que pode trazer várias questões físicas e emocionais para a saúde da mulher. Então, é muito importante que nós, ginecologistas, que a gente acredite na queixa da paciente, né, e que a gente faça todo o possível para ter esse diagnóstico. E tendo o diagnóstico, que a gente possa fazer o melhor tratamento pela paciente. E a gente tem que entender que o melhor tratamento é realmente toda essa abordagem multidisciplinar, né? Então é importante o acompanhamento ginecológico, emocional com a psicóloga, né? Às vezes o uso de alguma medicação se a paciente está num momento mais difícil, prescrito pelo psiquiatra, a nutricionista, né? E os médicos, né, especialistas de áreas específicas que podem ter sido afetadas realmente pela endometriose. Mas o mais importante é isso, a gente sempre acolher o paciente, acreditar na queixa, tratar, né, e fazer o melhor para ele ter uma qualidade de vida que seja realmente satisfatória, porque viver com dor, né, realmente ninguém merece passar por isso, né, Não Monique? tá certo sentir dor. Doutora Rafaela, eu queria agradecer. Obrigada, eu que agradeço pela presença. Muito esclarecedor. Eu gostaria muito, né, de ter visto alguém falando disso há muitos anos atrás, quando eu achava que eu não aguentava a dor o suficiente. Então, eu espero de coração que eu possa ajudar outras pessoas e foi fundamental o seu conhecimento nisso. Muito obrigada. Obrigada. Vamos juntos nessa, combatendo a endometriose, né? Diagnosticar, tratar e acolher as pacientes cada vez melhor. Beijos e até o próximo episódio.